buscando compreender as suas lições de amor, o seu chamado, o seu convite, as suas palavras. Que possamos compreender esse convite no fundo da alma e fazer da comunicação espírita o espaço que liga as pessoas pelo afeto, semeando nos corações a força do Consolador, que dissolve as tristezas, as amarguras, que dissolve as aflições. Possamos doar-nos plenamente, Mestre, ao seu ensinamento, fazendo os esforços de compreender a sua mensagem e praticar em nosso dia a dia. E possamos fortalecer esse encontro com a nossa vontade profunda de sermos contributivos, enriquecendo os trabalhos e as atividades do Centro Espírita. Que os benfeitores espirituais, nosso anjo da guarda, nossa família espiritual, estejam conosco, fortalecendo essa jornada tão feliz para nós, tão feliz para a humanidade. Assim seja. Bem, eu quero, em nome da Federação, que somos todos nós, dar as boas-vindas a todos para esse evento e dizer que a área de comunicação está tendo essa iniciativa, que ela é muito rica. Sobre dois aspectos, a princípio, nós vamos trazer aqui a nossa fala. O primeiro aspecto é que nós existimos na diretoria executiva como trabalhadores, colaboradores, coordenadores, para servir aos trabalhadores espíritas. É nosso dever fortalecer e ganhar habilidades para que a comunicação seja a ligação de coração com coração. É nosso dever servir ao trabalhador. E isso é fundamental, ter essa disponibilidade de servidor. Então, esse é um aspecto muito feliz da área. Nós estamos percebendo os esforços da área de comunicação. E temos aí novidades boas, provavelmente o Tiago, o Wilker e a Débora e todos vão trazer aí os espaços novos que esse ano espera para todos nós. Eu, na condição de servidor no cargo de presidente, estou com o coração muito preenchido. Eu, nas minhas limitações, nas minhas condições de aprendiz, confesso, eu que tenho feito esforços para aprender e que visito todos os centros espíritas, sei o quanto é fundamental essa disponibilidade da área de comunicação. É uma área, o que eu estou falando, vocês sabem, só vou repetir para fortalecer. É uma área transversal no centro espírita, porque ela está em todos os lugares. Ela está em todos os espaços, em todos os estudos, em todas as atividades do centro espírita, do movimento espírita. Então, é uma área fundamental. Cresceu muito nos últimos anos, não é, Tiago? Cresceu muito, muito. Quando eu falo cresceu, cresceu no Brasil, né? Inclusive até a forma de comunicar, com a tecnologia, a forma de dizer o que é comunicação, avançou muito. E o segundo aspecto que eu quero trazer é o aspecto da necessidade. Da necessidade. Não tenho o hábito de focar nos problemas, mas temos o dever de olhar as dificuldades das exposições doutrinárias. Esse é outro aspecto. Eu sei que comunicação não é só exposição, não quero limitar a exposição. Mas isso vocês vão trabalhar aqui no encontro hoje, que é um encontro de proposta de criar uma rede, não é isso, Tiago? A rede de comunicação.
Então, isso eu quero depois, inclusive, me empoderar mais do conhecimento disso para colaborar, como um servidor da área de comunicação, que eu me sinto servidor da área de comunicação. Já falei algumas vezes que o link que eu mais passo nas visitas minhas é o dos seminários da área de comunicação. A Ieda, que está aqui, não vai ficar chateada comigo de eu não passar tantas vezes os da área de atendimento espiritual. Mas a área de comunicação, a exposição doutrinária, olha, está precisando de aprendizes de Jesus. É fundamental que seja Jesus aquele que esteja presente em nossos espaços de comunicação. Quando a gente se apropria da mensagem, corremos um risco muito grande. Toda comunicação que não tenha a energia de Jesus, que não coloque em sintonia com o convite dele, tem riscos graves. Por mais que as nossas ideias sejam boas, mas nós devemos estar sob o guarda-chuva da mensagem de Jesus. E a comunicação, ela tem esse dever de semear nos corações a afetividade. Nós temos trabalhado em nossa federativa esse solo, porque quando estamos semeando o afeto, a confiança alcança. Quando nós ouvimos o outro com real interesse no que o outro é, como se fosse uma prece, nós estamos presentes na vida dele. Estar presente na vida de alguém é criar laços de afetividade para a eternidade. Então, poderíamos dizer que os laços que estamos criando no centro espírita são laços que ampliam a nossa família espiritual. Nós estamos ampliando a nossa família espiritual. Por isso, esse solo dos corações, na proximidade, na fraternidade, na união, abre os canais para a efetividade, que é a plantação das atividades, como essa que está acontecendo aqui. Essa é a plantação, e que no solo do coração ganha vida, ganha ânimo e ganha a presença amorosa de Jesus. A minha gratidão por me ouvirem nesses minutos, a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui trazendo essas palavras, e a minha vontade profunda de que o aproveitamento aqui seja bem rico e que vocês possam, no final da atividade, sentir a alegria de estarem juntos. Gratidão, Tiago, Wilke, todos vocês. Obrigado, querido. Bom te ouvir sempre. Saulo, como eu disse, está em Juína, está acontecendo hoje a celebração de aniversário do Centro Espírita Humberto de Campos, da nossa família federativa, então ele está participando de um seminário lá e veio aqui no intervalo fazer essa fala de abertura conosco e dar esse tom da nossa conversa, né, pessoal? Estou falando com vocês de Lucas do Rio Verde, por isso as mensagens de saudade ali do início. Eu morei a minha vida inteira em Cuiabá e há 3 anos estou aqui em Lucas do Rio Verde por conta da vida, da família, do trabalho. E a nossa atividade de hoje, ela tem Tiago, essa finalidade. permite, Claro, querido. permite. Vai lá, bom seminário aí. Dá um abraço na turma toda de Juína para nós. Obrigado, um abraço virtual para vocês, pessoal. Um abraço, Tiago, um abraço a todos. Até daqui a pouquinho, Saulo. Até mais. Queridos, nós vamos aqui até às 6 da tarde no horário de Mato Grosso e às 4h50, mais ou menos, entre 4h50 e 4h55, nós faremos um intervalinho de 10 minutos para esticar a perna e tomar um café. Antes de explicar, portanto, essa dinâmica aqui da nossa atividade, queria falar um pouquinho sobre essa equipe de trabalho que Saulo acabou introduzindo, né? Eu estou aqui falando com vocês de Lucas do Rio Verde, disse, e sou hoje coordenadora adjunto da área de comunicação social espírita da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Meu nome é Tiago, né? Tiago Toledo, está aparecendo aqui na tela, para quem a gente ainda não teve a oportunidade de ter nenhuma troca.
para quem não está familiarizado com essa organização federativa, né, as áreas funcionais, os grupos de trabalho, tá tudo bem, a nossa conversa hoje é bem aberta e ela parte, como o Saulo também introduziu, desses desafios que nós temos indicado, desses desafios que nós temos vivenciado sobre comunicação. E nós teremos uma dinâmica específica para coletar esses desafios, para elaborá-los, para, então, darmos os próximos passos, como o Saulo também compartilhou ali conosco na fala dele. Mas não estou sozinho representando essa equipe. Nós temos o Wilker, que é o nosso diretor, está aqui como ouvinte, porque essa semana ele foi vitimado por uma daquelas gripes que acabam com a gente, então não sei nem se ele vai conseguir falar, mas está aqui conosco como ouvinte, me dá um sinal, Wilker, se você quiser falar, mas também não se sinta obrigado, querido, porque você está de repouso, nós sabemos. Temos Débora, falando de Cuiabá. Boa tarde, Débora. Boa tarde, gente. Para alguns eu mandei um monte de mensagem, né? Ela mesma. E eu. Não me excluam. Podem salvar o contato dela, nossa voluntária. Temos aqui participando também a Valsane Prado. Boa tarde, Val. Boa tarde a todos. Sou aqui de Tangará da Serra. E temos a Paula, que eu tinha visto ela entrar e eu não sei se ela está mais online, mas não está aparecendo mais aqui para mim. Acho que da nossa equipe federativa somos nós e vamos, então, trabalhar juntos aqui na facilitação desse momento. Fui escalado para fazer essa facilitação e o nosso objetivo, portanto, é esse que nós acabamos indicando ali também, queridos. Nós vamos falar sobre desafios de comunicação, mas antes de falar sobre desafios de comunicação, nós gostaríamos muito de ouvi-los sobre desafios de comunicação. Como o Saulo introduziu também, nossa área de comunicação e os processos todos de comunicação, tanto no nosso movimento espírita, como na sociedade, tem vivido esse momento de apogeu, esse, enfim, clímax de uma conversa ou de uma necessidade. Todos nós estamos submetidos sempre aos processos de comunicação e, ao longo dos últimos anos, nós tivemos uma facilitação desses fluxos, especialmente a partir da experiência traumática e dolorosa que foi a pandemia. Ali, nós vimos a necessidade de pensar em ferramentas e como comunicação não é só ferramenta, a partir dessa facilitação, nós desenvolvemos fluxos e processos para facilitar o trânsito do nosso movimento espírita, para facilitar as atividades da nossa casa espírita. Nós fomos convocados a desenvolver essas soluções de uma hora para outra por conta daquela emergência sanitária e, passada essa experiência dolorosa, cá estamos nós tentando entender o que foi aquilo e o que de lição, não é, essa experiência trouxe para cada um de nós. Então, a nossa atividade aqui hoje, ela se divide em pelo menos 3 momentos. O primeiro deles é para uma escuta sobre os desafios, mas é uma escuta um pouquinho sistematizada. Ela é, na verdade, uma coleta de percepção. E para que todo mundo tivesse assim a oportunidade de se expressar da melhor forma, nós trouxemos algumas ferramentas e nós vamos privilegiar o compartilhamento por escrito. Fizemos pelo menos 2 ferramentas para que vocês possam escrever sobre esses desafios. Depois disso, nós teremos um momento para falar sobre o que é de fato a comunicação e como deve ser o nosso posicionamento para resolver ou para enxergar caminhos a partir desses desafios, e logo no final nós apresentaremos esse projeto chamado Rede CSE-MT, a Rede de Comunicação Social Espírita de Mato Grosso, que todos nós estamos convidados a integrar e que vai sistematizar propostas e respostas a essas demandas que nós estamos trazendo. Então a gente vai olhar para os desafios, vai olhar para o que a gente pode fazer e vai olhar para uma proposta de sistematização de próximos passos, de próximos encontros, com inclusive algumas atividades de qualificação, outros encontros como esse, para que a gente possa, enfim, falar sobre comunicação e colocar a mão na massa, pensando sempre na realidade do centro espírita. Então, vamos ter essa primeira conversa daqui até
umas 4h50, 4h55, faremos o intervalo de oxigênio das ideias e depois a gente segue, enfim, conversando sobre todas essas questões. Tudo certo até agora? Vocês podem ir compartilhando percepções aqui nos comentários e, oportunamente, nós também facultaremos a fala para quem quiser compartilhar usando áudio e vídeo. Antes de seguir, queridos, eu preciso sinalizar, né, por boa prática, que nós estamos gravando esse momento. Me desculpem, inclusive, não ter falado no início, mas nós estamos gravando essa atividade para fins de compartilhamento posterior. A nossa ideia é ampliar esse espaço de trabalho para quem não pôde estar presente. Então, vamos salvar essa gravação. Se tiver algum tópico mais sensível, alguma questão que vocês não se sintam para que permaneça na gravação, vocês podem nos falar para que a gente não se sinta prejudicado, né? A gente pode falar, a gente pode fazer o nosso compartilhamento, depois, se tiver alguma questão, não quero que isso fique na gravação, chama a gente ali no particular, que a gente faz essa edição e faremos o compartilhamento dessa gravação ali no YouTube da Federação. Então, esse é basicamente o formato aqui da nossa roda de conversa. E para começar essa coleta, nós olharemos para os desafios. Eu queria muito que vocês nos ajudassem a listar quais vocês entendem como desafios de comunicação hoje. Vocês podem pensar em sociedade, mas eu gostaria que vocês pensassem especialmente em desafios da comunicação no movimento espírita. Você pode trazer a sua experiência pessoal, mas eu gostaria muito que você se lembrasse também da experiência que você está vivenciando no centro espírita. E nos desse, em primeiro lugar, em palavras. 3 palavras que representem esses grandes desafios que você vê no movimento espírita hoje, na sua casa espírita, enfim, na sua rotina de trabalho na casa espírita. Então, isso vai ser por essa ferramenta chamada Mentimeter. Você pode escanear o QR Code que está na sua tela, ou se você tiver no computador, você vai digitar mente.com no seu navegador, e eu vou colocar aqui no bate-papo isso, www.mente.com, você abre esse link e lá vai te pedir um código, daí você digita 8886, que está aqui na tela, tá? 88869293. Ele vai te colocar na página que você vai ter 3 palavrinhas para colocar ali para a gente, para responder essa primeira questão. Então, esse é o primeiro espaço de coleta. Nós vamos conversar sobre isso na atividade de agora, mas isso também fica catalogado para esse posterior que nós falamos. Então, se tiver alguém que não conseguiu acessar, nos diga por aqui. Val e Débora estão a postos para ajudar, eu também, mas eu queria muito olhar para esses desafios que vocês estão listando, e deixa eu ver se já tem alguma coisa aparecendo aqui. Tiago, só uma pergunta. Esses desafios, eles podem ser no olhar individual ou mais do coletivo do centro espírita? Explica um pouquinho melhor. Pode ser ambos, querida. São 3 opções, você pode, por exemplo, olhar uma para o seu aspecto pessoal, não é? Da sua percepção pessoal, e a outra a partir de uma experiência no movimento espírita. Então, a gente tem espaço aqui nessa para coletar essas duas dimensões. E eu tenho, então, alguns minutinhos para vocês preencherem, para que a gente possa... Tiago, como a gente acessa o chat aqui? Não aparece para mim na tela. Opa! Por onde você está acessando? Eu tô aqui no... Você está no celular ou está no navegador? Não, tô no computador. Então, você vai abrir uma abinha nova aí no seu computador e vai digitar mente.com. MENTI.com. E dá Enter. TUE? E daí dá Enter. Como? Mente.com.
Funcionou? Apareceu aqui, Digital Transformation. Só licencinha rapidinho, se o pessoal abrir o chat e clicar em cima do site que você enviou no chat, já abre direto, tá, Thiago? Só uma dica. Pronto, daí você... Pois é, o chat que não aparece para mim aqui, eu não tenho muito afinidade com o Google Meet. Tudo bem, querida. Existem 3 pontinhos ali embaixo, 3 pontinhos um em cima do outro. A senhora clica nele, acredito que você vai enxergar o chat. Não, mas se você já digitou alimente.com, deve funcionar, Deu querida. certo. Mas o chat embaixo, tá ali do lado direito, ele vai estar com uma bolinha azul. Ok, consegui. Conseguiu? Aí você precisa digitar esse código que eu mandei, Uhum. que é o que está na tela também. 8886 9293. Funcionou? Sim, E aí vai te dar a caixinha para você digitar essas três questões que você avalia como principais desafios de comunicação. E aí pode ser seu com relação ao centro espírita, eu tenho dificuldade de entender quais são as atividades. É uma possibilidade que você pode identificar como desafio. Ou eu tenho dificuldade de entender o espiritismo. Dependendo aqui do formato do nosso grupo, é uma resposta possível. Agora, você também pode falar que o principal desafio de comunicação pro meu centro espírita, pensando na instituição, é conversar com pessoas do bairro, é fazer com que as pessoas venham até o centro espírita, sei lá, colocar, enfim, conseguir voluntários, aí é onde a experiência de cada um aqui vai brilhar, porque cada um tem uma percepção diferente, cada um está em uma cidade diferente e tem, enfim, uma vivência diferente. Nós queremos coletar vivências aqui. Qual que é o significado das cores, Thiago? Vermelho é quando há repetição? Não tem. Aqui não tem significado das cores. As palavras, quando elas são repetidas, elas mudam de tamanho. Então, vocês viram que não tem palavra repetida aqui. Nós temos, está mostrando aí 4 respostas até o momento e não teve repetição. Cada um colocou uma coisa diferente. Muito interessante essa mente.com, eu não conhecia. Uma ferramenta, querida. Mas é uma ferramenta ligada somente ao Meet? Não, é um site independente, chama Mentimeter, na verdade. Essa marquinha que está aparecendo aqui no canto direito da tela, lá no... Mentimeter. É o Mentimeter. E meter de métrica. Então, é Mentimeter. Ele tem nuvem de palavras e tudo mais. É muito boa. E tem uma cota gratuita também para ser preenchida. Queridos, enquanto vocês estão listando aí, as outras pessoas estão respondendo, acessando, só tivemos 4 respostas, eu queria ter um pouquinho mais de participação. Então, por favor, escrevam, tá bem? Já tem mais, tem que atualizar, dá um F5. Aqui no meu está aparecendo mais respostas. Verdade, tem mais. É esse trem aqui, peraí, eu vou mudar a projeção, então. Eu me senti, hoje eu estava usando hoje eu usei o Canva, falando de ferramentas, né? Eu usei o Canva para fazer essa apresentação, e aí eu incorporei, estava me sentindo um hacker, gente. Eu incorporei a página do Mentimeter dentro da página do Canva. Aí eu acabei de descobrir que ela parou de atualizar, porque no Canva está aparecendo só 4, e aqui realmente eu já tenho 11 aqui no Mentimeter de fato. Então eu vou voltar aqui pro Mentimeter e vou compartilhar essa minha tela com vocês. Pronto. Estão vendo? Essas são as respostas mais atualizadas. E aqui realmente já tenho 11 de 20. Queridos, enquanto vocês vão escrevendo, eu gostaria muito que a gente... nosso momento aqui agora, esses
minutinhos que a gente tem antes do intervalo vai ser para tentar entender e esmiuçar esses desafios que estão elencados aqui. Então, nós temos, né, alguma indicação. Ali no meio, a palavra que mais foi repetida, né, é conhecimento. Eu estou imaginando, e aí eu vou tentar fazer uma leitura disso, quem quiser abrir o microfone para complementar alguma coisa, fique à vontade, peço apenas falas sucintas para que a gente tenha tempo de ouvir mais de uma pessoa. Mas tem ali no centro conhecimento. Estou imaginando que é conhecimento de duas naturezas. O conhecimento técnico de comunicação, ou das práticas de comunicação, das possibilidades de comunicação, das bases de comunicação, então conhecimento sobre comunicação, mas eu também imagino que talvez alguém tenha listado de conhecimento doutrinário também, né, gente? Porque para fazer comunicação, para que isso aconteça, nós temos a indispensabilidade de base doutrinária, e por base doutrinária falo de Allan Kardec, obras fundamentais e o modo do codificador pensar que está expresso nas obras fundamentais e naquelas outras obras que foram elaboradas por Allan Kardec, não é? A Revista Espírita, o que é o Espiritismo, a Viagem Espírita e tantas outras. Então, temos aqui conhecimento. Aparece também comprometimento. Vocês vejam que, como talvez ligada aqui a essa ideia de conhecimento, tem excesso de intelectualidade. Alguém identifica que nós temos, enquanto movimento, não é? Essa dificuldade de expandir para além da intelectualidade, do intelecto, respeitando, obviamente, a base intelectual que é a doutrina espírita, mas não nos restringindo a essa dimensão. Lembrando que há, junto do intelecto, a afetividade como uma outra dimensão fundamental da criatura humana e que precisa ser exercitada no movimento espírita. Temos aqui algumas respostas, né, sobre voluntários, ter voluntários, criar conteúdos. Alguém colocou sobre comunicação não violenta, pessoa em vulnerabilidade, qualificação e linguagem, eu imagino que estejam nesse universo de comunicação. Temos ali a questão dos melindres, eu me lembro de, na evangelização, participar de atividades de formação na federação e a turma falar desses melindres, e eu não entendia o que significava, porque é uma palavra diferente, né? Ela é muito usada no contexto espírita, e eu ficava sem entender de que melindre as pessoas estavam falando, que era esse melindre. Só fui entender depois que eu virei voluntário, e que eu comecei a participar mais das atividades, entender que isso é uma espécie de mágoa, uma espécie de orgulho ferido. Então, há sim a dificuldade permanente do melindre no nosso movimento espírita. Tem ali uma questão que é o medo, e eu entendo também, porque nós fomos ensinados e chegamos ao centro espírita ouvindo falar da grandiosidade que é a responsabilidade da divulgação doutrinária, a responsabilidade que é falar em nome de Jesus, falar sobre uma doutrina tão robusta como é a doutrina espírita. Eu entendo que isso, em alguma medida, possa nos deixar impressionados. É importante que essa impressão funcione para nós como esse senso de responsabilidade, não é? Como uma demonstração da grandiosidade da tarefa que nos cabe, e não como algo que nos gere esse medo. Tem pelo menos uma indicação aqui, queridos, que eu havia visto, que é sobre a questão da linguagem, do estudo, enfim, comprometimento, e alguém tinha colocado a questão da polarização. Vocês sabem que esse é um fenômeno que tem sido estudado em diferentes áreas do conhecimento, tem bons estudos acontecendo na comunicação, na sociologia, na psicologia, e que partem dessas disputas todas que estão acontecendo no âmbito da política e que têm produzido essa fratura social. No movimento espírita, nós temos produzido alguns conteúdos na área de comunicação da FEB, especialmente, sobre essa fratura social, sobre esse machucado que as discussões no âmbito político têm produzido nas nossas relações sociais,
no seio da família, no seio do trabalho, e naturalmente isso transborda para as atividades espíritas. Então acho interessante essa indicação da polarização como um desafio de comunicação, porque é complicado, é desafiador, melhor dizendo, você falar nesse espaço de tantas feridas sendo produzidas, não é? E lembrar de que a nossa destinação é de família universal. Então, a construção do mundo de regeneração passa necessariamente pela superação dessas fraturas, e não é uma superação que acontece à força, não é uma superação que acontece pela conquista, é uma superação que acontece pelo processo de cura, pelo processo de cicatrização. Então, nós acabamos tendo que ocupar esse papel também de médicos, de terapeutas, uns dos outros no movimento espírita. Então, está aqui explosão de ideias, voluntários, interações de trabalhadores, enfim. Gostaria de ouvir 1, 2 falas de destaque, olhando para isso, de principais desafios, meus queridos, de quem está aqui e queira compartilhar. Tem a mãozinha da Elisane. Querida, de forma sucinta, faz esse destaque para a gente, por favor. Boa tarde, amigos e amigas. Meu nome é Elisane, mas, na verdade, eu me conheço mais como Nani, que é o meu apelido. Eu sou do Grupo Fraterno, aqui estamos com a Célia, a Yara e a Bia. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, eu sempre penso, Tiago, que um dos nossos grandes desafios, no que diz respeito à comunicação, é a comunicação interna, né? A gente tem trabalhado com várias estratégias, tentando diminuir grupos, para que os grupos a gente possa focar com objetividade, sem deixar passar nada daquilo que está acontecendo nesses grupos, mas, assim, de um jeito ou de outro, acaba passando, sabe? Então, assim, a gente tem aprimorado algumas práticas mesmo de melhorar a nossa comunicação, mas ainda escorre pelo vão dos dedos. A gente quer segurar isso, quer controlar, mas a comunicação interna para a gente tem sido um grande desafio, né? No que diz respeito à comunicação externa, que é a nossa comunicação para a sociedade, né, para a comunidade em geral, daquilo que a casa faz, depois que a Yara entrou no nosso grupo, né, fortaleceu bastante, porque antes era somente eu e a Bia. E a Yara veio somar, então, assim, nos trouxe um fôlego maior para que a gente pudesse desenvolver essa prática com mais efetividade, né? Buscando predominar a afetividade, né? Mas, do meu ponto de vista, Nani, a nossa comunicação interna, a gente gostaria de desenvolver algumas práticas que realmente fossem efetivas e afetivas. Obrigado, querida. Quem nunca passou por um desafio quem nunca conversou sobre excesso de informação em grupo de WhatsApp, que atire a primeira pedra, né, gente? Mesmo na federação, nós temos conversado sobre isso e estamos demandados de resolver esse problema, porque a turma chega assim para a gente, né? Olha, tem esse problema, vocês precisam resolver, que é esse excesso de grupos de WhatsApp. Então, concordo com Nani, que é o nome oficial, que esse é um grande desafio, e das questões externas, realmente, a mão de obra, né, a equipe disponível é uma grande questão para a gente. Estou aqui com Silvinha na fila e com Yara na fila. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui neste espaço. Eu tenho um carinho e uma afinidade muito grande com a comunicação, em especial com o Tiago e com toda a equipe. Mas hoje, Tiago, eu gostaria de estar pontuando uma questão que tem, assim, nos colocado alguns desafios para que a gente possa cooperar com os trabalhadores espírita, que é o IA, né? A inteligência artificial. Então, assim, as pessoas têm perguntado muito, como é que eu faço isso, como que eu crio isso, né? Então, assim, aquele curso que vocês deram foi espetacular, eu acho que precisa voltar uma etapa 2 daquele curso que foi presencial e fazer presencial, né? E acho que alguns desdobramentos daquele curso não precisa reinventar a roda, porque ali foi fantástico, foi magnífico, né? Então, eu gostaria de pontuar essa questão. Você falou que é para ser rápido, e um outro desafio que eu vivencio no cotidiano da minha existência
que é comunicar com os privados de liberdade, né? Como levar isso para os espíritas, né? Para que a gente possa estar com eles, e de forma clara como fazer essa comunicação. Eu coloquei lá também as pessoas em vulnerabilidade social. Como é que os centros espíritas podem dialogar de forma diferente, sair dessa questão, desse formato cartesiano? Nós passamos por uma pandemia e não conseguimos desconectar do jeito que a gente fazia antes. Não é mudar a doutrina, a essência da doutrina, mas é olhar para a essência das obras básicas e como que eu posso fazer diferente num cenário diferente, tão polarizado como você colocou, que eu concordo plenamente do que você pontuou. Obrigado, querida. Eu destaco dessa fala da Silvia. Vocês vejam, o nosso aprendizado em comunicação é sempre muito especial quando a gente olha para essa experiência da coordenação da qual a Silvia faz parte. Ela compõe hoje uma equipe na federação chamada Coordenação Espírita de Apoio ao Sistema Socioeducacional. Silvinha, me ajuda com o nome, porque não há... Assistência Espírita no Sistema Prisional e Socioeducativo, ou seja, levar Jesus ao sistema prisional. Ao sistema prisional. E é uma lição sempre de sensibilidade, de afetividade, porque esse é um desafio duplo, né? Há um estigma social com relação a esse grupo, as pessoas privadas de liberdade, e há o nosso compromisso básico de compartilhar espiritismo com quem tiver vontade, com quem tiver disponibilidade. Então, olhar para isso, especialmente para esse público específico, é uma lição de segmento, em comunicação, né? É uma lição de adequação, tem esse cuidado de transposição pedagógica do conceito espírita. A gente parte da mesma base, mas a gente não fala da mesma forma com os públicos distintos. Uma forma é no grupo de estudo, uma forma é na palestra, uma forma é na rede social, e isso também varia considerando esses dados demográficos, não é? Com pessoas de mais instrução, de menos instrução, pessoas privadas de liberdade, e a criatividade necessária, a sensibilidade necessária acaba sendo uma grande lição. E destaco isso da fala de Silvia. E a questão da IA, né, gente? Nós não encontramos um equilíbrio ainda sobre o uso da inteligência artificial. Estou tentando anotar aqui, tá? E vou pedir para Débora, para Val me ajudarem com esse registro, para depois a gente juntar tudo nesse mesmo compilado das falas, dos destaques que vocês estão fazendo. Tenho aqui Yara com a mão levantada e acho que dá tempo de ouvir pelo menos mais uma pessoa. Então, se alguém se sentir à vontade e quiser levantar a mãozinha aí no Meet, pode ficar à vontade. Yara, querida, com você. Boa tarde a todos. Como a Nani já falou, eu sou do Grupo Fraterno, né? Estou aqui junto com elas. Está dando para me ouvir bem, que eu estou sem microfone? Ok. Então, desde que eu cheguei na comunicação, a minha maior dificuldade que eu sinto, assim, principalmente com relação à comunicação externa, é atingir um meio termo para atingir os diferentes públicos, né? Desde os jovens até as pessoas de mais idade. Principalmente aqueles que não estão na doutrina, né? Que uma das principais razões de termos a comunicação é também trazer mais pessoas, né, para a nossa doutrina, né? Então, minha dificuldade é essa, é achar uma linguagem meio, né? No meio termo ali. Como falar o suficiente para agradar um jovem, para que ele se sinta abraçado por aquela postagem, por aquela mensagem, e, ao mesmo tempo, conseguir falar com uma pessoa mais velha, de 60, 70 anos, para que não seja algo tão lúdico, mas também que atinja ela, sabe? Então, eu vejo, assim, que essa é a minha maior dificuldade, né? Principalmente para criar textos, para criar imagens. Como ter esse meio termo para falar com essas diferentes gerações tão distintas, né, entre si. Então, é bem breve. Obrigada. Obrigado, querida. Vocês viram, e vou destacar, né, gente, por que a gente está anotando isso? A nossa pretensão não é, e talvez a nossa divulgação tenha, não, espero que não tenha dado a entender isso, né, resolver todos esses problemas e essas questões hoje, numa conversa de 2 horas. Ela é bem uma roda de conversa porque é para a gente falar e a gente está anotando tudo isso para trabalhar em alguma programação específica, ou uma série de formações, ou um encontro virtual, ou um encontro presencial, enfim. A ideia é elaborar essas
essas questões que vocês estão nos listando para que isso vire material de trabalho para o nosso movimento. Mais alguém? Nós vamos, então, para essa última atividade desse momento, que é pensar, e aqui agora vocês vão nos ajudar mais uma vez. Eu fiz aqui as anotações, e eu vou voltar a mostrar para vocês. Eu salvei primeiro para ficar registrado nesse material, que a gente pode, inclusive, compartilhar depois com vocês. Opa, aqui. Eu fiz aqui, veio aqui a nuvem de palavras que nós fizemos. Então, eu tirei um print e coloquei aqui, e tentei anotar mais ou menos o que foi falado de destaque, e estou pegando também as anotações da Débora e da Val depois, para melhorar essa anotação. Agora, o que vai ser importante para essa próxima coleta é resgatarmos esse conceito de comunicação. Nós vamos falar mais adiante um pouquinho mais sobre isso, mas eu preciso lembrar, antes de passar para esse próximo tópico, por que uma entidade federativa existe, né, pessoal? O nosso modelo de trabalho, que nasce há alguns séculos, com a fundação da Federação Espírita Brasileira, depois com todas as iniciativas de unificação que foram surgindo nesse sentido, e aqui em Mato Grosso, tendo como marco a fundação da federação em dezembro de 1956, é o compartilhamento de experiências. A melhor definição das atividades federativas é exatamente esse fórum para que a necessidade de seja socializada, compartilhada, e porque ela pode ser a necessidade de mais pessoas. Tenho certeza que vocês foram se identificando com essas falas que foram surgindo, né? Tenho certeza que mais gente tem dificuldade com a questão da comunicação interna, como foi colocado, com a questão de pensar esses segmentos. Um segmento é público-privado de liberdade, outro segmento é jovens, e cada um desses tem um universo de possibilidades. A nossa função no movimento espírita é facilitar essa troca de experiências, porque uma experiência aqui em Cuiabá ou aqui em Lucas do Rio Verde pode ser a resposta para uma outra experiência em Cáceres, em Tangará da Serra, e naquilo que a gente não tem experiência para compartilhar, tentar pegar alguém que possa nos ajudar. E aí vem numa atividade, troca experiência, fala, é aí que surgem os seminários, os congressos, os encontros de qualificação. Então, eu gostaria que a gente trouxesse agora a nossa reflexão para essa dimensão mais coletiva, e olhando para essa estrutura federativa, né? E a próxima pergunta, então, é exatamente essa. Como a área de comunicação, essa área que está aqui, essa equipe federativa, pode ajudar a melhorar as atividades de comunicação do seu centro espírita? Isso é um formulário que está também pelo QR Code e tem o link. Esse eu peço para a Val mandar aqui no bate-papo o link, porque é um formuláriozinho de uma questão, que é essa que está na tela. Como a área de comunicação pode apoiar, melhorar? E aí, fiquem à vontade, esse aqui a gente não abrir aqui o compartilhamento, muito provavelmente, mas vocês podem nos falar um encontro de qualificação, uma formação sobre, sejam muito específicos, gente, uma formação sobre redes sociais, uma formação sobre, enfim, sobre comunicação interna. Isso é um universo fantástico, que vem, inclusive, tem uma experiência de mercado, né? A gente acaba observando muito porque fazem as grandes organizações que têm áreas de endomarketing, né? Então, será que dá para a gente conversar sobre um endomarketing espírita ou sobre uma comunicação interna espírita? Em quais dimensões? Enfim, sejam muito específicos. O que vocês esperam da equipe federativa? O que vocês acham que, se viesse, sei lá, mês que vem, ajudaria muito, faria toda a diferença, e aí vocês podem pensar em práticas específicas de comunicação. Eu estou falando aqui imaginando que vocês já estão respondendo, tá? Então, fiquem à vontade para já ir respondendo essa questão. Mas, pensar, então, temos ali questões específicas e técnicas de comunicação, mas essas outras de liderança e gestão,
que também são questões que nos dizem respeito, né? A formação de voluntários, o acolhimento de novos voluntários, o desenvolvimento de uma visão de liderança que se entenda liderança comunicadora. Quer dizer, pode ser que na sua realidade o problema não seja nem falta de mãos. Às vezes tem gente disponível, mas a liderança acha que, por exemplo, o centro espírita não tem que estar na rede social. Essa é certamente uma coisa sobre a qual a gente precisa conversar e que talvez nós possamos ajudar daqui a desenvolver essa visão de liderança comunicadora, e vocês podem nos indicar nesse formulário com essa finalidade. Então, por favor, sejam muito específicos. Tá aqui, Márcia, comunicadora raiz. Como identificar na casa os trabalhadores que podem contribuir com a comunicação? Esse formulário, eu acho que ele está anônimo e eu acho que vocês façam o teste. Por favor, mandar mais de uma resposta. Então, mandem uma resposta por sugestão. Márcia, querida, vou levar lá para o formulário essa questão sua, tá bem? Ó, que para mim tá dando que tá funcionando. Pronto, e tem a opção de enviar outra resposta. Então, configurei certo. Temos 5 respostas até o momento. Por favor. 6 agora. Eu vou lendo aqui sem identificar vocês, tá bom? Porque eu nem tenho essa informação aqui, mas curso sobre princípios básicos de design para melhorar banners, panfletos, etc. Curso sobre linguagem ideal para posts espíritas em redes sociais, o que evitar, o que colocar. Produção de pequenos vídeos curtos doutrinários que possam ser compartilhados em WhatsApp Stories, legal. Auxiliar de forma prática, como tornar as palestras mais interessantes, fantástico. Sobre essa formação de palestras, a gente tem uma iniciativa já melhor encaminhada, dou notícia para vocês logo após o intervalo. Temos aqui, né, eu incluí como identificar na casa espírita os trabalhadores que podem contribuir para a comunicação espírita, incentivo aos grupos de estudo para que as diretorias dos centros também apoiem. Vocês vejam que há essa dimensão transversal que o Saulo falou lá no início, né? O que significa falar que uma atividade ela é transversal? Significa dizer que ela tem interface com todas as outras frentes da casa espírita. Nós podemos ajudar na divulgação do estudo, que é uma atividade de estudo do espiritismo, nós podemos ajudar na divulgação da evangelização, mas mais do que divulgação, nós podemos auxiliar na linguagem, que isso também está revelado aqui nas sugestões. Nós da comunicação, né, e aqui estou expandindo para todos nós que estamos nesse grupo, temos uma facilidade, uma sensibilidade como comunicadores que precisa ser aproveitada em favor da atividade espírita. Então, essas facilidades de linguagem, de formato, nós podemos conversar sobre isso e adaptar estratégias de comunicação, boas práticas de comunicação para palestra, estudo e outras iniciativas do Centro Espírita, a atividade de evangelização, até mesmo os estudos de mediunidade, enfim, nós podemos dialogar com todas essas frentes. Fornecer materiais, imagens e vídeos prontos para divulgarmos nas redes sociais do centro, legal. Todo mundo que vai fazer uma programação de comunicação, uma planilha, um cronograma,
lida com esse desafio. Nas redes sociais nós podemos falar sobre as atividades do centro, esse é o nosso conteúdo primordial, então a divulgação das palestras, a divulgação de todas essas atividades com estratégias específicas, mas também sobre doutrina espírita, né? Dá para a gente explicar sobre reencarnação, explicar sobre vida após a morte, sobre mediunidade, sobre comunicabilidade com os espíritos, sobre a pluralidade dos mundos habitados, e tem material pronto, tem material produzido pela FEB TV, tem material produzido pela Federação que ajuda nessas estratégias de comunicação. Então, entendo e concordo com o material pronto. Direcionamento de temas mensal, como calendário de datas importantes para o Espiritismo, para que possamos ter planejamento de conteúdos de acordo, cursos online específicos de comunicação, uso de AI e redes sociais, formação sobre tornar a comunicação afetiva e efetiva, ferramentas e práticas que podem auxiliar a Casa Espírita a tornar a levar a todos os trabalhadores em tempo hábil as notícias, decisões e encaminhamentos da gestão, trazer dentro dos cursos ofertados treinamentos à manutenção da afetividade que temos buscado a muito custo, pois vejo um esfriamento com a IA, um curso autoinstrucional sobre como trabalhar com a IA na doutrina espírita, núcleo de apoio para temas sensíveis, que fantástico! Construir um banco de informações sobre as melhores IA, construíram um curso sobre o letramento racial, fantástico também, curso bem prático para a cobertura de um evento que publicar ou não. Pronto. São essas as 11 respostas que chegaram até agora. Deixo isso aqui aberto para vocês responderem mais um pouquinho, gente, para a gente ir coletando. Mas agora eu vou fazer esse intervalinho que eu tinha prometido para vocês, estou até atrasado. Nem deu, eu nem vi o tempo passando, mas eu estou falando mais que o homem da cobra, né? Então, eu acho que vocês estão sentindo diferente. 10 minutinhos para dar uma volta na casa, para ir até a porta e voltar para pegar um café, uma água. Voltamos 5h12 pontualmente. Podem fechar a câmera e 5h12 a gente volta. Até daqui a pouquinho. Vou deixar o QR Code aqui para quem quiser.
Vamos lá, pessoal, deu o nosso horário. Vamos voltando. Que caminhada até a porta de casa demorada é essa? Poder dar uma volta no quarteirão, Tá né, na voltando. porta de casa. A turma do Grupo Fraterno, olha aí, tá toda de câmera aberta, inclusive. Tiago, olha essa aqui, ó. Eu conheço essa. Linda essa. Linda. Do ano passado, do nosso encontro. Compreendendo o valor de cada um. Fiz para mim. Pois é. Linda mesmo. Ô, Silvinha, o Giorgio mandou outro abraço para você, falou que não deu tempo de ficar com saudade porque vocês se viram essa semana. Fala para ele que eu não fiquei muito junto com ele, porque eu fui rápido lá. Queridos, fomos então do nosso intervalo. Eu queria muito, né, a gente vai seguir conversando ali sobre as sugestões que vocês fizeram. Vou mostrar aqui um mapa a partir dessas sugestões, dentro dessa visão de que estamos listando aqui iniciativas possíveis para esse próximo momento de trabalho. Mas antes, eu preciso aproveitar essa ocasião em que nós estamos todos juntos para falar sobre algo que vai mobilizar a nossa comunidade espírita na próxima semana, né? Esse mês de maio agora, dia 21, chega aos cinemas de todo o Brasil, Sexo e Destino, uma produção baseada na obra de Chico Xavier e Valdo Vieira, e é uma daquelas ocasiões em que a nossa comunidade espírita pode se mobilizar para compartilhar um pouco da nossa mensagem, um pouco da nossa experiência com o público em geral, por conta aí das facilidades da linguagem cinematográfica. Então, é didático, é romanceado, tem reviravoltas, então essa é uma boa ocasião de divulgação para todos nós. Eu queria lembrá-los e queria dizer que, como comunicadores, nós precisamos apoiar essa iniciativa e são muitas as formas. A gente pode divulgar esse material nas redes sociais, lembrando as nossas comunidades, mas há também a possibilidade de organização de grupos para assistirem essa atividade. Então, quem tiver o interesse, está aqui o contato, podem tirar uma foto, essa imagem que está à direita, com a Ana Cláudia Ataíde, da equipe da distribuidora do filme, dá para a gente ver como organizar um grupão, levar nosso centro espírita, levar ali a nossa comunidade, ter um desconto para isso, mas irmos em peso ao cinema, inclusive para sinalizar aos produtores o interesse que essa temática continua, enfim, despertando na nossa sociedade. Inclusive em Cuiabá, eu sei que o Recanto Fraterno, Sociedade Espírita Recanto Fraterno, lá do Recanto dos Pássaros, está organizando uma dessas atividades em grupo. Então, quem quiser assistir, eles têm ali essa organização, pode nos pedir no particular, que nós colocamos em contato com a equipe deles. Márcia está aqui lembrando, muito importante irmos na primeira semana, porque é o que vai ditar o quanto tempo isso vai ficar em cartaz, né? Então, quinta-feira, dia 21 de maio, ir para dizer gostamos, né? Temos interesse, e depois, para que isso siga ali em mais salas para mais pessoas. Trouxe aqui também um apoio de uma ação de divulgação que nós estamos fazendo. Na próxima quarta-feira, dia 20 de maio, nós teremos essa live em parceria das federativas da Comissão Regional Centro da FEB, então Federação do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Goiás, aqui de Mato Grosso, do Tocantins e a União Espírita Mineira. Vamos realizar essa live conjunta às 7 da noite no horário de Mato Grosso, então isso vai ao vivo pelo FEB Lives e pelo Fent Play, o canal da Federação aqui de Mato Grosso no YouTube, e todo mundo vai poder mandar perguntas e tudo mais. Estaremos eu e a Deise de mediadores, Deise, colega de comunicação lá da União Espírita Mineira, e receberemos a Maiara e o João Rabelo, que são da equipe da FEB Cinema, a área na Federação Espírita Brasileira que cuida das iniciativas de cinema, e o Tiago Luz e o Tomislav, que são da produção do filme. Na verdade, o Tiago é um ator que está ali no filme e o Tomislav é produtor. Então, a gente vai poder falar sobre bastidores, sobre a produção, sobre, enfim, essa experiência. E, para finalizar, trouxe aqui o trailer. Me digam se está...
Nada acontece por Com acaso. áudio? Tô sabendo que a senhorita tá apaixonada. Vamos entrar? Marita? A Marita é minha irmã. Você merece, Ciro. Você é um monstro. Tudo bem com você? Precisa de ajuda? Na maioria das vezes, apenas o sofrimento é capaz de despertar a consciência para as virtudes da alma. Lembre-se, livre-arbítrio. Chama uma ambulância! Sai, deixa eu sozinha. Eu vou me casar com a Marina. Jamais! Estamos aqui para ajudar, não para julgar. Esses encontros e desencontros têm relação com as nossas vidas passadas. Toda história tem dois lados. Nenhum de nós está sozinho. Eu retornarei, meu amigo. Então, queridos, todos convidados, todos convocados a apoiar nessa divulgação, nos caminhos aí compartilhados. Eu vou aqui, antes de dar sequência no conteúdo, o material, um resuminho do que a gente recebeu até agora de resposta. Eu pedi ajuda da inteligência artificial para catalogar isso em um mapa de palavras, em um mapa mental, na verdade, e essas são as sugestões que vocês nos encaminharam, pensando, né, no apoio da comunicação da FEINT. Nós temos 3 grandes temas: capacitação e treinamento, recursos e materiais, e gestão e comunicação interna. Então, em capacitação e treinamento tem todas essas possibilidades: design, linguagem para redes sociais, uso de IA na doutrina, letramento racial, cobertura de eventos, técnica para palestras, cursos autoinstrucionais. Em recursos materiais, imagens e vídeos prontos, vídeos curtos para stories e WhatsApp, material semanal personalizável, calendário de temas e datas, banco de informações sobre IA, e em gestão e comunicação interna, comunicação efetiva e afetiva, incentivo a grupos de estudo, identificação de trabalhadores, apoio para temas sensíveis, alinhamento com diretorias e humanização frente à IA. Todo esse material será, portanto, material de trabalho desse projeto chamado Rede CSE-MT, a Rede de Comunicação Social Espírita em Mato Grosso, sobre a qual nós voltaremos a falar daqui a pouquinho. Antes disso, tenho algumas recordações para fazer com vocês, olhando especificamente para a comunicação, né? Nos perguntando qual é o compromisso que nos move, o que é que nos faz, portanto, comunicadores, qual o limite entre o aproveitamento das experiências de mercado, do que faz o mundo em termos de comunicação, do que outras instituições religiosas fazem em termos de comunicação, e uma prática espírita. Quem define isso, não é? O que é ser espírita ou não é? Quais são as bases para que a gente faça uma análise crítica nesse sentido? Trouxe aqui, então, meus queridos, um recorte de dessas notícias que viralizam pelas redes sociais, porque que dá a dimensão disso que nos, que nos move, né? Sempre que a gente está em dúvida sobre o que a gente faz, o que a gente precisa fazer, qual a melhor prática a gente deve adotar, para que a gente existe. Nós, enquanto movimento, temos uma facilidade muito grande de perdermos tempo ou energia em questões de menor importância, né? Questões de, enfim, disputas, dificuldades. Isso move a gente muito, ainda por conta da nossa herança histórica nesse sentido, inclusive. Então, sempre que surgem esses muitos questionamentos, é bom lembrar para que nós estamos aqui.
a quem nós servimos e com quem nós estamos convidados a dialogar. E aí, esse recorte, eu acho didático nesse sentido, uma notícia que viralizou nas redes sociais e talvez tenha chegado. Vou rodar mais uma vez. Isso viralizou porque é uma transmissão ao vivo de uma missa. Estava na rede social dessas atividades, como as nossas palestras. E a notícia detalhada, divulgada posteriormente, dá conta desse episódio. Um avô que, assistindo a missa, teve a notícia do falecimento do seu neto. E nesse ato de dor, né, tão profunda, e isso fica demonstrado no peso desse choro, né, gente? Levanta chorando e vai em busca do padre para um abraço. A gente precisa se lembrar que nós estamos tratando das dores das pessoas, que nós estamos dialogando com as demandas mais profundas que uma criatura pode ter, que nós temos condições de responder isso de uma forma muito racional, pela forma como a gente está habituado de tratar dos temas espíritas, mas diante da dor humana, importa muito mais que nós sejamos humanos do que qualquer outra coisa. Então, que nós tenhamos condições de oferecer esse abraço. Nós encontramos na mensagem do Emmanuel uma luz importante sobre esse tema, né? E nós usamos isso aqui na nossa formação de palestrantes para dar essa recordação de como devem ser as nossas exposições doutrinárias, de como podem ser, e naturalmente que isso se expande também para essa dimensão da divulgação doutrinária. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade à da sua divulgação. Está em socorro oportuno da obra Estude e Viva. Neia, querida, até a próxima. Então, nos lembrarmos desse público, dos quase loucos de sofrimento. E nós encontramos em Joana de Ângeles essa dimensão das pessoas que nos procuram na atividade espírita. E ela vai listando isso de uma forma muito didática, para que nós pensemos na segmentação do nosso público, inclusive. Essa é uma dimensão a mais para aquela segmentação a que a gente fez referência ali antes do intervalo. Diz ela: contam-se nas hostes espíritas aqueles indivíduos que, curiosos, grupos que vieram batidos pelo vendaval do sofrimento, os que buscam o fenômeno mediúnico, e, por fim, os estudiosos nos seus objetivos desinteressados de novidade e sem o culto da personalidade. Os primeiros desertam. Os sofredores recusam-se a crescer, transitando de um para outro lado de dor, que pode significar que são o maior número. Isso aqui é indicação nossa, tá? Entre parênteses. E os que estudam os conteúdos espíritas e que se tornam trabalhadores sinceros. Lembrar dos quase loucos de sofrimento, como aquele exemplo do avô que se levanta no meio da missa
como tantos que nos buscam no meio das palestras, e desses que vieram batidos pelo vendaval do sofrimento, para dimensionar, para entender que a robustez da nossa mensagem, a robustez do conteúdo espírita, tem condições de responder a todas essas demandas, desde que, né, passando para isso, por essa transposição didática. Nós vamos oferecer uma forma de mensagem, a partir da mesma base, mas uma forma específica, de acordo com cada um desses segmentos. A base é a mesma, a base precisa ser bem estabelecida, mas na forma nós podemos trabalhar com a nossa sensibilidade, e comunicação ajuda nesse sentido. Tá fazendo sentido, gente? Questões para reflexão, não é? E aí nós queríamos realmente compartilhar com vocês esse ponto, e mais essa reflexão aqui sobre base, né? De onde vem aquela referência que nós tínhamos falado sobre prática de comunicação? Desse grande fórum, dessa grande família, que é o nosso movimento espírita. Desde a década de 60, existe esse livrinho aqui, talvez vocês já tenham visto, chamado Orientação ao Centro Espírita. Ele nasce não da publicação dele, ele nasce da escuta dessas experiências em diferentes localidades, em diferentes contextos, em diferentes realidades, que é compilada pelas equipes regionais, pelas equipes municipais de espiritismo, chega até as equipes estaduais, nas entidades federativas, e por sua vez é levada ao Conselho Federativo Nacional, como essa grande rede, esse grande fórum de compartilhamento de experiências, e o Orientação funciona como um compilado dessas experiências. É um capítulo para cada uma das áreas funcionais no movimento, que é essa forma que a gente tem se organizado, né? Lá no Conselho Federativo nós chamamos de áreas funcionais. Talvez na casa exista a nomenclatura de departamento, área, coordenadoria. Isso pouco importa. O fato é que a gente tem se organizado em torno de um tema. Lá em Orientação ao Centro Espírita, vocês vão encontrar capítulos sobre atendimento espiritual, sobre infância e juventude, sobre a própria mediunidade, e no capítulo 6, nós encontramos as reflexões sobre comunicação social espírita. E nessa experiência, nós consideramos duas atividades principais em comunicação social espírita. A atividade de palestra pública, então, reunião doutrinária é atividade de comunicação e passa por nós, não é? Esse bem cuidar dessa atividade, e a divulgação da doutrina espírita. São esses dois pilares, e as bases estão apresentadas nesse capítulo número 6, para que a gente recorra. Eu estou colocando isso aqui para a gente saber de onde ler, e para a gente entender qual a base, qual é o nosso pilar de compartilhamento para todas essas atividades que a gente vai fazer. Sobre palestra pública, não trouxe aqui a divulgação, mas aquela prévia que Saulo deu foi uma formação que nós acabamos de aprovar para ser levada a efeito nesse segundo semestre, que é um projeto chamado Sou Divulgador Espírita, a oficina de expositores espíritas, uma atividade que nós realizaremos de forma virtual nesse segundo semestre. Ela nasce das formações do encontro de formação e atualização de expositores espíritas que nós realizamos em 2023 e em 2024 na Federação, cujos links estão no Fente Play, nós podemos compartilhar depois pelos grupos de WhatsApp, mas nós reorganizamos esse material para fazer uma formação virtual nesse segundo semestre. Nós devemos ter uma live de lançamento em julho, e a partir de agosto, um encontro por mês. São 4 encontros, então. Agosto, setembro, outubro e novembro, trabalhando dimensões diferentes da formação de palestrantes espíritas, dentro dessa ideia de oficina de compartilhamento de experiências também, inclusive com expositores de fora, que a gente está tentando conciliar a agenda. Daremos notícia desse projeto tão logo seja possível. Assim que tivermos material de divulgação, inscrição, compartilhamos com todos, e a nossa ideia é que todos se programem com antecedência, ou para acompanhar de casa, igual a gente está fazendo hoje, ou para se reunir para assistir, como uma experiência que a gente teve há alguns anos. Nós fizemos uma formação ano passado, ou no ano retrasado,
da Federação Espírita Brasileira, e teve muita gente que se reuniu no Centro Espírita para assistir. Rondonópolis fez isso, lá na Casa Espírita André Luiz e outras localidades. Então, a gente vai divulgar para que vocês avaliem como acompanhar essa formação, realizem a inscrição e nos qualifiquemos nesse sentido. As atividades de divulgação da doutrina espírita, nós pretendemos contemplar em outro projeto, chamado Rede CSE-MT, que eu já chego nele. Antes de finalizar essa parte aqui de orientação ao Centro Espírita, quero dizer que nós produzimos há algum tempo, e eu vou até abrir aqui para compartilhar com vocês, essa websérie sobre esse documento orientador. Esse site que eu coloquei aqui para vocês no QR Code é um site, é o site dessa formação, e eu vou mostrar bem rapidinho. Escaneando esse QR Code ou digitando no seu oce.febtv.com.br, você vai ser direcionado para esse site aqui, que tem uma apresentação sobre esse documento. Nós transformamos cada capítulo em um vídeo, então tem aqui a primeira temporada, falando sobre cada um dos capítulos, e depois outras temporadas compartilhando experiências sobre cada uma dessas frentes. Gestão, área de arte, assistência e promoção social, estudo, a comunicação social. Tem aqui vários materiais que podem ser úteis para a atividade de vocês, e aqui há esse link para a página de documentos e arquivos complementares, onde vocês podem acessar, aí vai direto para o site da Federação Espírita Brasileira, que tem o PDF de orientação ao Centro Espírita e de cada uma dessas áreas específicas, inclusive orientação para assistência espírita nos sistemas penal e socioeducativo, que nós conversamos ali no início, e outras cartilhas com dicas de segurança para as reuniões virtuais, o documento que nós produzimos sobre a questão da sustentabilidade, da consciência ecológica no movimento espírita, e campanhas que podem funcionar como material de estudo, material de trabalho e material de divulgação. Inclusive, há aqui, não, acho que esse não está aqui, mas esse de Construamos a Paz Pensando no Bem, ele é uma campanha que nós produzimos pensando nesse contexto de pacificação, como uma resposta a essa polarização, como foi comentado agora há pouco. Eu acho que esse não está aqui, mas se vocês digitarem paz no site da FEB, vocês vão encontrar um material que também é muito interessante. Só para compartilhar a experiência, meus queridos. O que eu volto a mostrar para vocês, então, Marcos, querido, até a próxima, fique à vontade, nós estamos realmente caminhando para a finalização aqui. Voltando aqui, falei de orientação Centro Espírita, e essa outra iniciativa que nós estamos apresentando hoje para vocês eu mando já, Val e Débora, mandem aqui o link, por favor. Essa outra iniciativa que nós estamos apresentando para vocês é a Rede de Comunicação Social Espírita de Mato Grosso, que todos nós estamos convidados a compor. Esse é um projeto que surge na pandemia, quando nós observamos a relevância das nossas atividades de comunicação e a necessidade da gente se juntar para pensar no específico. Então, nasce de lá, mas não para lá, e hoje nós temos aprendido, portanto, essas novas formas de olhar para a atividade de comunicação e como nós podemos dialogar com as diferentes áreas do nosso movimento espírita. Então, esse projeto existe, primeiro, para que a gente se reúna. Quem já trabalha e quem tem interesse em trabalhar. As casas que já têm uma área estabelecida e as casas que ainda não têm uma atividade estabelecida. É este, portanto, o nosso espaço dedicado à troca de experiências. Isso vai acontecer pelo WhatsApp, mas de outras formas também. Trouxe aqui para compartilhar com vocês que os objetivos desse projeto são, portanto, integrar os comunicadores espíritas do estado de Mato Grosso, compartilhar conhecimentos e experiências, promover formação e capacitação dentro dos temas de comunicação, especificamente de divulgação doutrinária,
incentivar o trabalho colaborativo, então, nos ajudarmos naqueles temas que são correlatos às nossas instituições. Às vezes tem uma demanda de divulgação que é a mesma, para a rede da federação e para a rede do Centro Espírita. A gente tem aí o Dia Nacional do Espiritismo, em abril, as datas de celebração das publicações das obras fundamentais, as datas que foram indicadas ali como demandas de comunicação. No estado de Mato Grosso, aniversário dos Centros Espíritas, as datas mais relevantes, a fundação da federação, o aniversário do seu praieiro, em 1º de maio, são pautas que podem ser correlatas e que a gente pode, então, compartilhar no meio, no âmbito desse trabalho colaborativo e fortalecer a divulgação da doutrina espírita. É um projeto, como eu antecipei, para trabalhadores da comunicação, para as instituições que já possuem, para as instituições que desejam implantar e para os voluntários interessados em colaborar, como foi compartilhado e destacado ali no início. É um espaço aberto para todos nós. Como nossa rede vai funcionar? Ela nasce com esse mapeamento de identificação de participantes e necessidades. Então, logo na sequência, nós teremos acesso a esse formulário, que é um pouquinho mais extenso, então o preenchimento dele não vai ser feito aqui, a gente manda o link, vocês vão salvar para fazer durante a semana. É o contato que Débora fez e tem feito com muitos de vocês, para que todos os dirigentes respondam. A nossa ideia é que todos os presentes desse grupo respondam, mas também todas as 110 instituições espíritas adesas no estado de Mato Grosso. Porque é um formulário que diz para a gente qual o nível de maturidade da instituição sobre o tema de comunicação. Se ela já tem um voluntário, se ela não tem, se ela tem a área estabelecida ou não, porque com esse mapeamento nós também teremos insumos para essas formações que nós mencionamos, para que a gente entenda por onde seguir. Às vezes vai ser necessário que um desses encontros a gente fale, além de encontrar os colaboradores, sobre como fazer funcionar uma área no centro espírita, como estabelecer isso na diretoria, um regimento interno, são possibilidades que podem surgir desse levantamento. Depois disso, nós teremos essa troca contínua de ideias, a comunicação através do grupo de WhatsApp, que nós vamos constituir com essa finalidade, incluindo todos que tenham interesse, e a nossa ideia é que em algum momento, nós ainda não definimos como, por conta desse levantamento, nós possamos fazer reuniões mensais para falar, para compartilhar experiências, ou formativas, ou abertas, assim, para a gente trabalhar as dores de comunicação. A ideia é que seja o espaço de encontro de comunicadores espíritas de Mato Grosso, como nós temos os encontros de evangelização, os encontros regionais da mediunidade, por exemplo, que a gente tem esse espaço para nos fortalecer enquanto comunicadores espíritas, e nós daremos, portanto, notícias desses encontros todos. Nós estamos começando esse projeto agora, e o levantamento, portanto, está disponível nesse QR Code aqui, para quem já quiser começar a responder. A turma vai enviar aqui no bate-papo também o link. Peço que organizem só para ser uma resposta por instituição espírita, e se você não está em nenhuma instituição espírita, você responde diretamente nesse formulário. Mas aí a turminha, por exemplo, do grupo fraterno, pode conversar entre si para uma pessoa só responder. E aí, né, isso pode ser feito agora, ou pode ser feito durante a semana, como nós colocamos. Nós também vamos enviar nos grupos de WhatsApp esse levantamento, e Débora vai estar ali no bate-papo, no particular, para todo mundo, enfim, que tiver interesse, poder fazer esse levantamento também. É o cadastro inicial do nosso projeto, e para o qual nós contamos com a presença e a participação de todos. Queridos, links compartilhados, quero fazer aqui uma rodada de escuta sobre as questões que surgem a partir desses compartilhamentos que fizemos. Enfim, temos aqui
um momento para essa conversa aberta novamente. Dando boas-vindas para Beatriz, da Sociedade Espírita Allan Kardec, de Primavera do Leste. Bom te ver, querida. E todo mundo mais. Quem quer falar, turma? Tiaguinho, só uma pergunta de encaminhamento. Esse instrumento é para encaminhar para o presidente do centro que estamos frequentando? Querida, no seu caso que está vinculado a um centro, é importante que uma pessoa do centro preencha. Se você for preencher, você pode avisar o dirigente. Ou se você preferir que ele preencha, você pega o link e envia para ele. Só para não ter resposta em duplicidade, porque lá tem o espaço para indicar. Centro Espírita, aí você coloca Fundação Espírita Rachel Stengruber. Eu mandei para o presidente. Pronto, perfeito. A resposta. Perfeito, tá ótimo. Vocês podem fazer como a Silvia ou responderem direto. Na fundação eu não tive contato, porque estava bem no momento da troca, aí o Ângelo... Zanin, já passei para o Zanin agora. Então, aí o Ângelo tinha me falado, Débora, vai ser outro. Aí eu acabei que não passei, porque ele não me passou quem era. Ainda bem que deixa eu até dar baixa aqui na minha listagem. Eu adoro. A lista da Débora está completinha. Turma querida. Para não ficar bloqueada pelo WhatsApp depois, né? Débora foi pegar... 48 horas bloqueada pelo WhatsApp. Débora foi inventar de mandar o convite no particular para todos os dirigentes. O WhatsApp, ó, bloqueou ela, tá? Por phishing. Quem mais, pessoal? Silvia, quem que é agora o presidente lá? O Zanin, vou compartilhar o seu contato para ele e o contato dele para você. Tá, obrigada. Tem prazo, Tiago, dessa resposta? Esse aqui, para vocês, eu estou dizendo que é essa semana, para vocês não deixarem para depois. Então, é para esse grupo aqui que a gente tem os nomes anotados, é essa semana. Mas a gente vai encerrar ele depois que a gente tiver a resposta de todas as instituições, pelo menos. Mas eu não entendi, meu amigo. Uma vez que a gente passou para o presidente, aí então eu tenho que falar para ele até quando ele tem que responder. Fala para ele responder até dia 31 de maio. Porque se ele não responder, a gente vai mandar mensagem para ele. Fala para ele que o pessoal da comunicação é perigoso, Silvia. Queridos, volto a dizer, tá aberta aqui a fala, ajudamos dessa forma, vocês acham que pode ser um material proveitoso, expectativas para os próximos passos, dúvidas, falei de instituições, falei de pessoas, de voluntários interessados, pode ajudar, pode atrapalhar alguém? Eu de novo. Eu só queria reforçar, eu sei que você está no planejamento para ter outros momentos como aquele presencial, e me parece que nesse contexto, nessa realidade que vocês estão apresentando, vai ter, né? Naquele formato que foi muito bom, inclusive, assim, muitas coisas que eu aprendi no curso da IA, eu estou colocando em prática tudo que eu aprendi lá, entendeu? Então, por isso que eu estou falando que vale a pena fazer um trabalho daquela natureza, várias frentes no mesmo local, assim. A Silvia está falando de uma atividade que nós fizemos no ano passado, foi uma oficina que nós tivemos no Encontro Estadual de Áreas Integradas, de Áreas Funcionais, um encontro integrado da área de comunicação com a área de estudo do espiritismo. Foi feito na sede da Federação com transmissão ao vivo, e uma das oficinas foi sobre inteligência artificial na atividade espírita. Isso está no YouTube da Federação, a gente vai pegar esses links todos para compartilhar nesses grupos de WhatsApp com vocês, e entra no mapa de possíveis temas para essa formação específica dentro do nosso projeto, porque eu estou entendendo que ajuda muito mesmo. Diga, Edna, querida. De onde você está falando? Rondônia.
Ariquemes. Então, eu acho assim bastante interessante esse trabalho de mobilização da equipe de comunicação, até porque pode ser que alguns centros acham assim uma área desnecessária ou uma área assim, que não tem tal importância, mas tem sim, tem muita importância, porque a divulgação faz com que o movimento espírita possa se expandir, possa chegar a outras pessoas não espíritas que têm um pensamento ou uma ideia equivocada do trabalho espírita, das casas espíritas, e desmistificando, em alguns locais ainda existe essa mistificação, e aproximando mais as pessoas nesses momentos aí, como você passou aquele vídeo, nós vivemos um momento atual de muitos conflitos existenciais. E a casa espírita é um local onde a equipe, supostamente, ela é uma equipe que tem know-how para trabalhar com essas questões existenciais, à luz da doutrina espírita. E o setor de divulgação, ele tem esse papel importantíssimo de aproximar as pessoas. Então, é interessante que a gente tenha outros encontros, né? Online, porque aproxima também, que esse presencial que vocês estão falando aí, que eu acredito que deve ter sido maravilhoso, mas a gente não teve oportunidade de estar com vocês. Então, online a gente consegue trazer mais pessoas para esses esclarecimentos. Então, olha, gratidão, Tiago, gostei muito da sua fala, e eu gostaria de estar presente em outras ocasiões. Gratidão. Obrigado, querida. Obrigado por falar. Bom ter você por aqui. E de acordo com o que você compartilhou. Obrigado mesmo. Diga, Beatriz. Oi, tudo bem, Tiago? Olá para todo mundo aí. É um prazer estar participando desse evento aqui. Hoje eu faço parte da Casa Espírita de Primavera do Leste, mas no momento eu moro em Cascavel, então eu tô aqui em Cascavel, no Paraná. Aqui, como vocês podem ver, está frio. E esses encontros, como a Edna falou, esses encontros online, ele aproxima. Então, assim, ó, eu fico muito feliz de poder estar participando. Na Casa Espírita de Primavera, eu estou como coordenadora da comunicação espírita da casa. Então, assim, para mim, poder estar fazendo as coisas a uma distância aí de aproximadamente 1.500 quilômetros que eu estou, né, é um pouquinho difícil, mas eu estou seguindo aí desde que eu assumi essa empreitada, né, e é um prazer enorme estar fazendo. Gostaria, sim, de estar participando mais junto na Federação Espírita, como eu fazia antigamente, né? Lá na época do Deoli, que a gente viajava bastante para Cuiabá, participava com o pessoal, mas infelizmente, né? O Deoli partiu, se foi, mas deixou o legado dele. Eu e Gabriel, assim, a gente segue. Inclusive, hoje, esse horário desse treinamento aqui é o horário que a gente vai na Casa Espírita aqui em Cascavel. Como eu tinha esse treinamento, esse compromisso, o Gabriel foi sozinho, então daqui a pouco ele chega. Então, assim, a gente continua à frente da doutrina, continua levando transmitindo, né, esse conhecimento que a gente tem, essa divulgação, e o que é muito importante, né, para a doutrina espírita e para nós, né, porque é um trabalho nosso isso, né, é um comprometimento nosso. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui, e quero estar com outros, né? E quando eu tiver a oportunidade em Cuiabá, estarei participando de algum evento. Tá bom, gente? Obrigada. Querida, bom te ouvir. Que saudade. Obrigado por ter vindo. E vocês viram, né? A gente pretende intercalar bem essas atividades
presenciais e virtuais, porque a gente entende o quanto o virtual facilita exatamente nisso, de até organizar a agenda, né? Às vezes assistir uma coisa virtual e logo na sequência ir para o centro espírita, ou assistir do centro espírita. Então, essas formações mais rápidas, elas vão ser feitas de forma virtual e, eventualmente, nesses eventos do calendário federativo, a gente tem os encontros presenciais para dar um abraço, porque também o virtual não substitui, né, esse calor do encontro. Inclusive, aproveitando outras atividades, né? Nós não temos previsão, nós fizemos ano passado um encontro de comunicação. Não temos aqui uma previsão ainda de quando vai acontecer, mas ano que vem tem Congresso Espírita de Mato Grosso. A gente se vê lá para dar um abraço, entende? Vamos nos organizando dessa forma. Só lembrando, Thiago, que todo mundo, né, que pela resposta do formulário, a gente vai adicionar no grupo rede, né, um grupo de WhatsApp, todo mundo que está aqui hoje. Depois eu vou checar lá quem são os números que eu ainda não anotei aqui para colocar no grupo. Por favor, gente, que é onde a gente vai fazer esses compartilhamentos todos. Bom ouvi-la, bom ouvi-los. Espero realmente que seja o primeiro de uma série de encontros sobre essas formações específicas. Ainda nos falta a questão da data, que nós teremos em breve, mas no tema de exposição doutrinária, a partir de julho, nós teremos essa atividade virtual, que já será também um desses espaços de qualificação para todos nós. Deixei aqui no bate-papo o e-mail da área de comunicação, é ACSE, Área de Comunicação Social Espírita, @feend.org.br, e os WhatsApps, não é? Vocês todos chegaram nessa atividade de hoje por um link que foi enviado em algum grupo. De lá vocês conseguem acessar a Débora, acessar a Val, o Wilker e seguirmos conversando sobre todas essas iniciativas a qualquer momento. Nós estamos próximos do nosso horário de encerramento. Agradeço aqui, em nome da nossa equipe de trabalho, da área de comunicação, do nosso diretor Wilker, que está como ouvinte, se recuperando aí de uma gripe pesada que ele teve essa semana, de todos os nossos voluntários que têm doado a sua energia para fazer isso possível, Débora, Val, Paula, e tantos outros que já nos ajudaram, que nos ajudam em eventos pontuais e em outras iniciativas, e de modo geral, da parte da diretoria executiva da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. É para isso que a gente existe, né, gente? Para servir, para compartilhar, para fazer com que a nossa mensagem espírita chegue da melhor forma possível a todos os corações que necessitamos e que sentimos tanta saudade de Jesus. Que bom, inclusive, que o convite foi estendido além das barreiras do Estado, né? Estou vendo aqui alguns rostinhos de fora, a internet facilita isso e vamos sempre aproveitar. Vou pedir licença para fazer a nossa prece de encerramento, ou peço para algum voluntário aqui que queira nos conduzir, mas logo depois da prece a gente vai fazer a nossa foto oficial. Então, por favor, segurem mais um pouquinho, porque a gente tem que fazer o registro desse momento tão especial aqui, aí quem quiser ligar a câmera vai ficar à vontade. Quem quer fazer a prece? Quer fazer, Débora, querida? Estou com um problema com meu vizinho aqui. Então... Faz PH, então. Todos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos até Deus, nosso Pai, de infinito amor, bondade, sabedoria, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para aprendermos um pouquinho mais, aprendermos com essa equipe maravilhosa, que vem com a predisposição de nos acolher, de nos ensinar, mas sempre com o objetivo de nos aproximar de Jesus, cada um em sua casa espírita, em seu lar, essa mesma missão de estarmos cada vez mais próximos do Mestre Jesus. Que possamos ser instrumentos da Tua paz, ó Pai. Instrumentos no dia a dia, em casa, no lar. Instrumento todo o tempo. Que a Tua paz se faça presente hoje, agora e sempre.
Assim seja. Sim, seja. Obrigado, PH, querido comunicador, né? Veio para o lugar certo. Queridos, quem quiser ligar a câmera, quem puder, é o momento da nossa foto oficial da atividade. Vou dar mais um minutinho, todo mundo ligou. Foi? Então vamos tirar. Opa, pera lá, vou tirar a oficial. Assustei vocês, né? Eu tava testando o botão. Vamos lá. 1, 2, 3 e sorrindo. Prontinho, meus queridos. Até daqui a pouco. Fiquem bem. Gratidão a todos. Tchau, gente. Até mais. Muito obrigada. Beijos. Obrigada, gente. Obrigada, Thiago. Um abraço. Márcia, tchau.